corretor de imóveis bem-sucedido é considerado foragido pela polícia. Ele é acusado de ter abusado sexualmente de 2 crianças. Lucas Martins fez a reportagem. O Glória aqui, atira o põe na tela. Extremamente comunicativa, simpática, o bom moço. A cara dele era o bom moço. Excelente pai, um ótimo marido, um bom amigo, sempre à disposição. A descrição que a jovem mãe apresenta deste homem, um grande amigo que ela descobriu ser bem diferente do que imaginava. Um rato humano desse. Tem tudo que eu falar é pouco. Não existe, não tem palavras para expressar o que realmente ele merece ouvir, o que merece acontecer com ele. Porque o que eu gostaria de fazer mesmo eu não vou poder. É matar. Júlio Henrique Pierre Santos era um amigo da família que vive em Bertioga, cidade de pouco menos de 50 mil habitantes no litoral de São Paulo. Corretor de imóveis de 32 anos, a esposa e os filhos, um menino de 5 anos e uma menina de 11, conviviam como se fossem familiares da vítima. As garotas eram as melhores amigas uma da outra, até que uma terceira menina, de 13 anos, denunciou ter sido abusada por Júlio. Só então a filha desta mulher tomou coragem e revelou para a mãe que vinha sendo abusada pelo corretor de imóveis há pelo menos 2 anos, sem que ninguém percebesse. Nunca desconfie. Vem um crápula desse, sabe, se dizendo amigo, entrando dentro da sua casa, sabe, e faz tudo isso. É revoltante. De acordo com o depoimento das vítimas à polícia, alguns abusos aconteceram nessa casa onde Júlio mora. Como as famílias eram muito amigas, em várias oportunidades as meninas vieram dormir aqui. E quando todos estavam dormindo, o corretor de imóveis levantava, ia até o quarto e molestava as garotas. Em outras ocasiões, ainda de acordo com os depoimentos, Júlio pegava a menina na escola, mas em vez de voltar para casa, circulava com ela pelas ruas da cidade. Uma das vezes que aconteceu com a minha filha, ele foi buscar na escola, ele fez o que ele tinha que fazer, a nojice dele com o filho dele dentro do carro dormindo. Júlio tem prisão temporária de 30 dias decretada pela justiça e é considerado foragido. Eu não sei o que vai acontecer, se ele vai ser preso, se ele vai pagar, né? Mas assim, ele de alguma forma vai ter que ser punido, que eu vou até o final, eu vou. Você lembra quando tinha a CPI da pedofilia? Que volta e meia o Magno Malta lá e o pessoal da comissão, volta e meia o pessoal mostrava esses marginais, esses bandidos pedófilos, gente às vezes endinheirada, cheia da grana, com muito dinheiro, que se aproximava de menores, inclusive políticos aí. Alguns eleitos que ainda continuam no cargo, entendeu? E de repente, pelo menos os caras eram escrachados aqui, mostrados como pedófilos e tal, porque muitos desses caras, eles se mimetizam. Sabe o que é mimetizar? Nem eu sei direito, é quando o bicho disfarça. O bicho vai lá perto da folha, você pensa que é a folha. O peixe vai lá perto da pedra, você pensa que é uma pedra. Então eles se disfarçam de gente boa, como esse canalha fazia e como a maioria desses caras faz. A maioria faz isso. Entra no meio da família, parece que é um baita cara legal, um cara gente boa pra caramba, no fim um vagabundo que não vale nada, se aproveita de uma criança de 2 anos, e há 2 anos ele fazia isso. Daqui a pouco tem a segunda reportagem, tem a cara dele, eu nem vi direito, nós vamos botar de novo a cara dele. É vagabundo, sem vergonha, safado. E hoje às 10h30 da noite tem a Liga. Vamos ver a chamada. Olha, o caso daquele pedófilo, o sujeito convivia com a família há 2 anos. Segundo informações, ele abusava da menina de 12 anos de idade. A polícia acredita que com a divulgação desse caso, mais vítimas do corretor vão denunciá-lo. E é possível, se o cara vem cometendo esse tipo de crime aí, pode ser que ele reincinda mesmo. Tem a segunda parte da reportagem, vai colocando a cara desse cara o mais que puder, porque pode aparecer mais vítimas desse sujeito aí. O Lucas Martins tem os detalhes na tela. Revolta. É uma pessoa que você convivia, é um sentimento de traição, assim, se sentir traída. Júlio Henrique Pierre Santos, corretor de imóveis em Bertioga, cidade de quase 50 mil habitantes no litoral de São Paulo. Bem-sucedido, casado, pai de 2 filhos. Um homem acima de qualquer suspeita procurado pela polícia. A acusação, estupro de vulnerável. Não consigo me imaginar numa situação dessa, imagina para uma criança de 12 anos. Deve ter sido muito dolorido para ela, medo. A gente não sabe se ele ameaçou, provavelmente ele deve ter ameaçado para ela não contar nada.
fato é grave. Uma das vítimas, contando com 12 anos de idade, estava sendo submetida a esse tipo, né, de ato libidinoso há 2 anos. Tão logo que a outra vítima, né, fez a denúncia, a vítima que estava sendo submetida aos atos mais antigos resolveu também denunciar. No mesmo dia da denúncia, Júlio foi avisado por amigos e desapareceu. Ele não foi encontrado pelos policiais para prestar esclarecimentos e por isso teve a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça. Neste momento, ele é considerado foragido. Não só convence pelo relato, que é firme, né, mas também, né, choca, né, pelos detalhes, né. Nós fomos até a casa onde Júlio Pierre morava com a família para que ele pudesse apresentar a versão dele, mas não havia ninguém. Alguns abusos teriam sido cometidos aqui. Vizinhos revelam que o suspeito sumiu há quase 1 mês. Na imobiliária onde o suspeito trabalha, encontramos o irmão de Júlio, que terá a identidade preservada. Ele atendeu a nossa equipe, mas se recusou a comentar as denúncias. Está afastado da empresa. Está afastado da empresa, mas quanto tempo mais ou menos? A polícia tem informações de que outras crianças foram abusadas por Júlio, mas as famílias não registraram boletim de ocorrência. O delegado acredita que a partir da divulgação dos casos, as vítimas vão tomar coragem para denunciar. 98% dos casos, né, desse tipo de abuso, né, é alguém bem próximo à vítima. Ou é um vizinho, ou é um amigo da família, ou é, lamentavelmente, né, até os próprios pais. O relacionamento dele com outras crianças era bastante grande. Acredito que com a cara dele indo para a TV, tá, outras pessoas vão acabar denunciando, entendeu? A gente quer a justiça, a gente quer que ele apareça, quer que ele seja preso, que ele pague pelo que ele fez. O pior que o mais grave que o delegado falou é verdade. A maioria dos casos, a maioria brutal, não sei se é essa proporção, 98%, mas uma proporção muito grande dos casos de violência sexual é de gente parente da vítima ou de muito próxima, vizinha, vizinho, amigo, de gente muito próxima. Agora, cá entre nós, o cara fala assim, pô, o sujeito perdeu a cabeça. O sujeito perdeu a cabeça. Você imaginou você estar convivendo com um cabra dentro da sua casa, né? Aí você descobre que o sujeito há 2 anos vem violentando a sua filhinha. O que você faria se você encontra o cara? Pois é difícil você ficar aqui falando, olha, não faça justiça com as próprias mãos. É evidente que não se deve fazer justiça com as próprias mãos. Mas o cara violentar a sua filhinha de 12 anos dentro da sua casa, quer dizer que ele começou a violentar a menina com 10? E aí? Aí pode, como dizia aquele programa de televisão que tinha lá na Globo, uma mulher que falava, aí pode. Não pode fazer justiça com as próprias mãos, é o que eu falei. Você não pode destruir o trem, mas o trem tem que andar. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Você descobrir que alguém está violentando a sua filha de 10 anos dentro da sua casa, dizendo que é seu amigo. Ah, meu irmão, o sujeito perde a cabeça. Se descobre na hora, vai me desculpar, mas o sujeito perde a cabeça. Um dia eu perguntei isso para um cara que pegou um vagabundo com a filhinha dele de 6 anos, quase que no ato sexual, já com os órgãos para fora, com os órgãos genitais para fora, e pertinho da menina, o cara pegou com a mão, o cara arrombou o cara, mas deu tanto no cara, mas quebrou o cara no meio. Falei, pois é, você fez justiça com a própria mão? Falei, se fosse sua filhinha, ou sua netinha de 6 anos, o que você faria? Falei, eu arrombava, você arrombava mais ainda, dá uma porrada pra caramba. Não pode fazer mesmo justiça com as próprias mãos. Só que a justiça tem que ser feita nesse país, porque com a justiça não sendo feita nesse país, com essa falta de leis desgraçada que nós temos aí, fica-se a impressão de que a justiça é cega em outro sentido, de que não vê que o crime está sendo cometido e não que julga pelo RG e não pelo CPF. Então, o que eu estou querendo dizer é que tem muito maníaco que vira maníaco porque a lei praticamente permite que ele vire maníaco. Entende o que eu quero dizer? Pô, o cara violentar a criancinha de 12 anos dentro da casa do amigo, cara, é demais. Eu e aquele pai, eu falei, infelizmente eu não posso falar nada. Ele cobriu o cara de porrada porque viu aquela cena. Ele falou, o que você faria? Eu falei, é a mesma coisa, velho, você vai me desculpar. Por isso que nós temos que ter uma lei que ande mais rápido, uma lei que seja uma lei melhor, em todos os sentidos. Tem mais de 70 anos de Código Penal, vai fazer quase 80. Da década de 40, e a gente não muda isso.
Por isso tem tarado pra caramba, assassino pra caramba, estuprador pra caramba, estelionatário pra caramba, tem tudo pra caramba, menos uma lei que coloca esses pra caramba na cadeia. Pelo contrário, tem uma lei que solta esses pra caramba na rua, e aí nós estamos ferrados, eles matam 5, 6, 7, 8, violentam 3, 4, roubam dinheiro pra caramba, inclusive dinheiro do Estado, que aliás roubam pra caramba. Cadê o Peterson, Isidoro? Desce o Peterson.